Fala aí, meu time. Fala Fala aí, meu aí, cara. amigo. E aí, querido, já é ou já é? Rapaz, vai depender do time que você tá falando. Vamos É isso começar com o aí. quarta-feira, Vamos que é melhor? começar. Vamos embora. Vamos começar com o Botafogo? Então, vamos na nona rodada, né, do Campeonato Brasileiro, do 26. Botafogo 3, Mirassol 2, hein? Joguinho apertado, hein? O Botafogo jogou com um time que esse ano não está mostrando a mesma força do ano passado, mas é o Mirassol, né? É o Mirassol, um time invocado, né? Tanto que o Botafogo pensou que o jogo estava fácil. De repente, no finalzinho, o Mirassol quase empata o jogo, né? Apertou. O goleiro do Botafogo fez várias defesas. Se não fosse ele, o jogo teria outro resultado. Seria um empate. Jogo marcando empate, que não seria nada bom para as pretensões do Botafogo no Brasil, não. Mas o goleiro tá ali para isso, né? Não, mas foi um jogo aberto, né? A chance para os dois lados. Sendo que o Botafogo jogou muito melhor no primeiro tempo. Né? O Botafogo jogou fazer uma diferença de 3-1 no time do Mirassol. Só que no segundo tempo o Mirassol conseguiu diminuir no jogo e o Botafogo quase foi surpreendido no final. Né? Mas o resultado foi justo. Né? Dentro de tudo que o Botafogo fez, o resultado foi justíssimo. 3-2. Venceu em casa, né? Fez o dever de casa. Tem que ter feito, né? Mas, na minha opinião, o Botafogo e Vasco não foi que esse jogo não foi um jogo para mostrar que o Botafogo saiu daquela situação ruim que estava, não. Porque o Mirassol também não está jogando bem esse ano. Tanto é que Verdade. está no Z4, né? Verdade. Até porque o Mirassol com o Botafogo, essa terceira partida. Né? Jogaram duas vezes por dois empates. Né? Uhum. Então o Botafogo conseguiu tirar esse negócio de empate. E o Mirassol a primeira derrota, né, contra o Botafogo. Só jogaram três vezes com essa. Né? Então tá bem equilibrado. Até pensaram, será que esse outro 3-3, né? Que o último jogo foi 3-3. Né? Então, mas só que o Botafogo conseguiu suportar até o final e só com a vitória. Então, tá aí. Agora, eu estou muito, assim, cismado com o Mirassol. Eu também. Caiu muito, né? Caiu muito. Acho que não vai se dar bem na Libertadores, não. Mas é aquele negócio, né? Comentário e opinião é uma coisa que cada 10 é de ver. 5 acerta, 5 erra. Mas o Mirassol esse ano tá complicado, hein? É verdade. É porque também o Mirassol ele perdeu muitos jogadores no Mirassol. Né? Então teve muita negociação, o Mirassol está precisando de fazer caixa. Então vendeu um dos principais jogadores dele. Mas em compensação agora também, na janela de transferência, com certeza, quando abrir, o Mirassol vai fazer contratações. Isso talvez faça com que o Mirassol volte a jogar o que jogou no ano passado. É difícil? Não, não é impossível também. E com um bom elenco, o Mirassol tem um plantel, um campo, né, um estádio muito bonito, né, o Maião. Eles estão querendo fazer investimento que o Mirassol ele consiga fazer a melhor campanha de 2026, visando também a Libertadores. Né? O Mirassol está na Libertadores também. Eu ia falar isso aí para você, porque a Libertadores é a mais, né? Cada vitória, cada passo que ele dê é um dinheirinho que entra. Né? E o Verdade. brasileiro é mais complicado. Então ele vai lutar para ficar aí na Série A, vai lutar para isso e vai correr atrás na Libertadores. É Que tem verdade. isso também, né? O time, o técnico, a administração escolhe né? Um campeonato, um chegou a ganhar isso aqui. Né? Então eu acho que tem isso aí. Agora, com respeito ao Botafogo, né? O Botafogo aí, ontem a torcida ficou feliz, obviamente, é 3 pontinhos, né? Esse aí não perde mais, Verdade. já está lá no cofrinho guardado. Agora, outro jogo aí, do Vasco, Foi Curitiba 1, Vasco 1, no gol do Pereira. tem Renato Gaúcho continua invicto, né? Continua invicto. Não Continua tem invicto. dúvida, não. E foi um jogo aberto também, né? Tanto Curitiba atacou, como o Vasco também, né? O Vasco me surpreendeu, né? Fez 1-0 e o Curitiba empatou. Mas assim, para mim foi um jogo muito gostoso de se ver, né? E jogar também, porque lá o clima é bom, né? Sul do país, né? Fresquinho, né? Às vezes cai umas garoas. E foi assim, muito bom o jogo do Vasco e Curitiba. 1-1 foi pouco, podia ser 2-2. 3-3 criaram as oportunidades, né? Tanto que o Léo Jardim fez duas defesas dificílimas, né? E o Curitiba também fez defesas difíceis. Então o resultado foi 1-1, foi justo. Não Cada teve um justiça ganhou um não. pontinho. Cada um pontinho. Essa questão do ponto não foi muito bom para o Vasco, né? Nem para o Curitiba. É, verdade. Os que estão na parte de cima aí estão subindo aí, né? Tirando um, né? Depois a gente vai falar dele aí, porque mais uma vez seu amigo lá bobeou. Mas eu vou bater palma aí pro Renato Gaúcho, que continua invicto, não perdeu ainda. Verdade.
Esse é o ponto. E o Coxa, concordo. E o Coxa também está fazendo excelente campanha também. Esse ano de 2026 também, né? Veio da segunda divisão, tanto ele como o Atlético Paranaense, né? Os dois times do Paraná estão surpreendendo aqui gradativamente, né? Então, o jogo para mim foi muito bom jogo. O torcedor vascaíno não ficou triste não, nem no Curitiba. Poderia ter amargado também uma derrota também. Ou seja, vitória de um ou outro estava normal, sendo que o empate foi mais justo. A questão também é aquilo, né? Eu quero que meu time ganhe jogando bem ou jogando mal, mas aí não é assim, né? Claro, claro. Dentro do campo as coisas são diferentes, né? Está envolvido muitas coisas, né? Agora e o tricolor? Então, Paulo Tricolor. O Fluminense também fez um jogo muito bom também, né? O resultado do Fluminense foi fantástico contra o Corinthians, né? O Fluminense foi muito melhor que o Corinthians, né? Diga-se de passagem, né? Pô, fez 3-0 e depois o Corinthians conseguiu diminuir, né? E o Corinthians, para mim, está deixando de desejar também no campeonato. Uma equipe que foi campeã da Copa do Brasil ano passado, esse ano passado. E esse ano, não Supercopa, né? O Flamengo, isso, né? Esse ano. E não está rendendo aquilo que a gente desejava do time corintiano. O Fluminense, sua vez, é um timaço, é um time muito bem organizado. Do Rio, né? Desde o bom dia. No Rio, acho que está sendo o melhor, né? Podemos dizer assim, é o melhor. O Fluminense. Está falando tudo aqui. Acertamos no Vasco também, né? Foi. O Vasco não é mais o mesmo time do ano passado, não. Empate é empate. Agora, falando do Tricolor, como você está falando aí, o Tricolor, para mim, é o time mais organizado, mais certinho. Tá? Todos jogam da mesma forma. Verdade. E tem um jogador que surpreende muito, o Hércules, no meio de campo, né, camisa de área. Ele, todo jogo, tanto ele quanto o menino lá, o Thiago Samuel Xavier, também tem jogado muito também, né? Ele na lateral direita. Não sei como é que ele não está, né? Numa seleção, ou disputando, né, coisas maiores. Né? Mas ele é muito esforçado, Samuel Xavier, né? Então, o Fluminense com o Fábio no gol ali, Samuel Xavier, a zaga do Fluminense muito bem postada. O meio de campo muito bem organizado com o Martinelli. O Martinelli lidera aquele meio de campo ali, ele é Hércules. E aí o Fluminense criou várias oportunidades, tanto que 3-1 para mim foi pouco. Pelo volume de jogo que o Fluminense apresentou no primeiro tempo, no mínimo ele era para ser uns 4 ou 5, se não fosse a intervenção. Do goleiro reserva, porque o Hugo está na seleção, né? O Hugo, aí entrou o goleiro reserva também, que por sinal o Cauã, parece, se não me engano. Depois você me corrigir, é o Cauã ou o Cauê, será? Fez boas defesas, fez as 3 defesas mesmo, que era o gol no primeiro tempo. E no segundo tempo voltou a atuar bem o goleiro do Cauã. E por isso que o Fluminense não deslanchou mais. Mas, contudo, para o Fluminense foi um ótimo resultado. 3-1, rapaz, né? O time do Corinthians. Não é para qualquer um, não, né? Qualquer um, não. Apesar que o Corinthians, é o que você acabou de falar aí, né? O Corinthians também não está com essa bola toda, não. Então, falou isso é uma coisa certa. E o preocupante é que o Corinthians, ele foi campeão da Supercopa em cima do Flamengo, que também está mostrando aí que merecia perder, né? foi, com certeza. O Flamengo cara, o que está acontecendo aí é o time mais caro do país, né? Verdade. Mas não tá mostrando o futebol que era para mostrar, não. Quer falar dele agora? Tem alguma coisa para falar do Fluminense? Eu quero dizer que o Luiz Beldia deu um novo tático, né? No time do Corinthians, né? Ele armou a equipe para frente, para cima, né? Que o Fluminense, assim como o Flamengo, não consegue jogar na defesa, né? Jogar truncado. Ele sai para cima e o Luiz Beldia, ele foi muito inteligente, né? De abrir os dois pela direita, né? O Corinthians estava posicionado no meio, né? E aí abriu espaço pelas pontas para criar, tanto para Canó quanto para Martinelli, como para Hércules e outro jogador do Fluminense, né? Então o Fluminense, o Kennedy também fez um gol também, John Kennedy também tem aparecido muito bem. O elenco Fluminense, para mim, ele está muito fechado, né, com o técnico do dia. E por isso agora está mostrando o que deve fazer dentro de campo. Você vê que eles parecem que jogam por letras de música, né? Eles não jogam assim, cada um sabe suas posições, né? Tanto da direita quanto da esquerda, laterais. O Fluminense são muito bons. O René cresceu muito de produção, o René, né? Porque no Flamengo, você sabia que ele era muito rejeitado no Flamengo, né? E no Fluminense, né? Ele agora está aparecendo muito bem, está jogando no final da bola. Então as laterais do Fluminense estão excelente. O meio de campo Fluminense, como eu falei, Hércules Martinelli está muito bem. No ataque, John Kennedy, né, também está jogando muito bem. E fora Martinelli e outros jogadores aí que estão surpreendendo. Para mim, o Fluminense é um sério candidato a chegar ali nas prateleiras de cima. Porque o que ele está apresentando, acho que o Fluminense não fica falando Libertadores, não. E ele já está, né?
na prática na de próxima, ensino, do né? 7. Está jogando muito bem. Vamos ver como é que vai ficar. Agora, fala um pouquinho aí. Rapaz, posso falar? Não vou deixar você falar, não. Não fala você. O que está acontecendo? 3? Por isso que eu no começo falei, já é ou já era. Ele não Ah, pode já era, né? Já é. Ele era, né? Vamos ver agora como é que vai ser. Né? E mais uma vez, seu amigo lá, hein? Mais uma vez, né, rapaz? Foi expulso. Me conta um pouquinho aí. O que você achou do jogo aí? Então, vou contar para você. No primeiro tempo, o jogo estava parelho, né? Tanto que o goleiro do Bragantino fez uma defesa, o goleiro do Flamengo também fez uma. O jogo estava 1-0, né? E aos 47 minutos, uma falha da defesa do Flamengo, tem que falar, né? Não adianta. O que mais está acontecendo é essa falha. Se bem que o Zito Pita fez um golaço, o primeiro gol do. Olha, eu vou te contar uma coisa. O pintura tocou por cima do goleiro Rossi, hein, rapaz? Ele, cara a cara, tem que falar. Eu queria falar o gol do Flamengo, o lance do Flamengo, mas o que eu posso fazer? Não, ele matou, né? Ele matou o Rossi. Ele matou, um toque por cima, acabadinho, o goleiro Rossi, coitado, né? Não conseguiu fazer nada. Isso aí mostra, cara, que para fazer o gol, não é chegar e encher o pé, não. Não. Ele enche o pé ali, talvez o goleiro até pegava. Foi. Mas ele matou, cara. Ele tirou totalmente o Rossi de sintonia. Depois de um palácio de fora da área também, um golaço também. O cara pegou de peito de pé, lá no alto, lá no ângulo. Nossa, esticou tudo, não pôde fazer defesa. Outra falha. Golaço. A defesa olhou, ficou olhando o jogador chutar. Ninguém marcou o cara. Tá todo mundo na defesa. O cara veio e encheu o pé dele. Encheu o pé sem Ele chance. não tinha que encher mesmo. Tinha que encher. Tava a feição dele, né? Frente a frente, cara pro gol, ele fez o certo, né? Bateu com uma certa curva. E aí o Flamengo estava perdendo 2-0 no primeiro tempo. Chegou, foi aos 47 minutos. O que se esperava? No segundo tempo, né, com as mudanças do técnico do Flamengo, o Flamengo ia vir de outra forma, né? Melhor, né? Só que não foi bem assim. Né? No segundo tempo, logo no comecinho, o Flamengo criou mais uma oportunidade, a gente quase fez o terceiro, não conseguiu fazer o terceiro gol, e aí houve um lance crucial do jogo, né? No comecinho do jogo, a lateral ali, direita do time e esquerda do Flamengo, quando o Galo não sei o que está fazendo ali, foi lá e deu uma catucada no jogador. Deu uma mãozada ali, depois foi para cima dele, o juiz olhou para aquela agressão, entrou de forma violenta, e aí, merecidamente, está todo mundo dizendo, mas merecidamente foi expulso. Mais uma vez, hein? A gente tem comentado. Ele gosta de ser expulso, ele dá medo. Ele joga bem, mas dá medo. Eu acho que jogador que é expulso dessa maneira tem que levar uma multa. Também acho também. Que prejudica o time, cara. Prejudica o time. Sabe o que eu acho interessante? Toda equipe tem um psicólogo, né? Analista, psicanalista, né? Não falando que o cara é maluco, não, longe disso. Mas para conversar com ele, para saber o emocional dele, como é que tá, se está pronto para jogar, porque não é simplesmente botar a camisa e falar assim, você joga bem, você vai entrar. Não. Como é que está o psicológico do jogador? Você está bem, não. Não está muito bom, não. Então é o seguinte, fica no segundo tempo. Qualquer coisa, eu coloco você. É assim que tem que funcionar, mas não. Não sabemos como psicologicamente o Eric Pulgar estava. Só sei que ele estava jogando bem no primeiro tempo, até ele desarmou bem. No segundo tempo, fez aquela falta desclassificante, levou o vermelho e está suspenso, né? Contra o próximo jogo do Flamengo, Santos. Contra o Santos. Contra o Santos Maracanã. Na qual Neymar também está, né? Também ficou suspenso também pelo terceiro cartão amarelo. Apesar que Neymar foi expulso, também não entendi não. De Neymar tem até razão de ele reclamar, porque o cara entrou por trás costas dele, ele foi reclamar, mas foi reclamar naquela maneira de um homem, né? O cara, por favor, por que você me fez isso comigo? Não, ele foi para cima. Claro. Não sei o que aconteceu lá com o juiz, né, que está perto, né? De repente o cara falou que não deveria falar e foi expulsou. E já esse do Mengão aí que você fala, Flamengo, cara, isso dá medo, cara. Verdade. Ele tá jogando, ele sabe, daqui a pouquinho vai ser expulso, já tem que deixar ele jogar só um tempo só e olha lá, cara. Olha lá. Inclusive, são 3 jogadores que a gente fica, o torcedor flamenguista, fica muito assustado, né? É o Wallace Ian, que é muito nervosinho, um bom menino, da base do Flamengo, né? Joga bem até, ia ser negociado com o Bragantino, melou a negociação, voltou para o Flamengo, até jogou direitinho ele, né? E o outro jogador também que assusta muito do Flamengo é aquele Gonçalo Prata também, né? Que é meio de também. Gonçalo Prata, né? Então o Flamengo, ele tem 3 jogadores que perdem a cabeça muito rápido, que é como o Pulgar,
Que já parece que em um mês ele foi expulso 2 a 3 vezes. É muita coisa para acontecer no futebol. O Prata, que foi expulso praticamente na Libertadores, no Brasileiro, e esse menino aí que eu acabei de falar também, vira e mexe o Wallace Young, que é um jovem, mas também perde a cabeça fácil. Então, eu acho que tem que cuidar muito psicológico do jogador, né? Porque o jogador está entrando psicológico muito acima do que é normal do atleta de futebol, né? Qualquer coisa se invoca. Claro, como você falou, Neymar ficou chateado lá com a entrada do jogador da equipe adversária, ele ficou chateado, foi para cima do Remo, né? Foi para cima do jogador do Remo. E aí o juiz expulsou ele. Pulgar não, Pulgar foi entrada mesmo, forte, pesado, o expulsou ele. Então são jogadores que tem que ser trabalhado o emocional dele, Antônio, porque fica difícil assim jogar, né, futebol com o emocional do jogador abalado. Né? Eu acho que está faltando responsabilidade. Também. Porque aquele que não, que são jovens. Cara. Todos eles têm na fase de 30 anos ou menos. Né? Tirando o velho Neymar, né? Neymar um pouco mais velho, Neymar. Neymar, mas tem menos de 40. Até tem menos de 40, isso. O resto tem 20 e pouco. Então a pessoa, às vezes, cara, a pessoa tem uma certa idade e não consegue segurar o lado emocional dele, não, que leva, né? Porque tá aqui sou eu. Então, vai, fala mais alto, acontece isso, mas está prejudicando aí a equipe do Flamengo e do Rio, né? Que nós estamos aqui mais para falar do Rio também. Com certeza. É lógico, tem outros times aí de fora que nós queremos, pelo menos o Rio, o meu torço para ver, né? Legal pela palavra aí, prestigiar como Remo. Todo ano preocupado com o Remo não ganhou uma partida ainda. Não ganhou ainda não. E é um único time aí do Paraí que pode voltar para a Série B se continuar desse jeito que ele está, né? Verdade. E é uma torcida lá apaixonada, estão retornando aqui, claro que o Flamengo tem que conversar mesmo. Embora o psicólogo, ele fala, ele não pode dar um remédio para fazer o cara não agir daquela forma. Então, conversa, tenta descobrir ali. Mas quando entra em campo, parece que baixa um troço ali no cara ali. Vira a cabeça de uma forma que... Que isso, cara? E acontece essas coisas, né? Mas o Flamengo em si ele jogou muito mal, foi muito abaixo daquilo que, como você mesmo estava mencionando, é um time milionário, né? Uma equipe que é bem estruturada, o Flamengo, né? Salário em dia. Não sei como é que consegue, assim, do nada, perder uma partida assim tão acachapante como essa de 3 a 0, uma goleada. Muito tempo o Flamengo não perde 3 a 0. Se analisar o ano passado, o Flamengo perdeu. Esse ano também, se me falha a memória, também não perdeu, foi agora, de 3 a 0. Sabe o que eu estava pensando, cara? Olha só, gente, você que está ouvindo a gente aqui. Nós colocamos a nossa mente, a nossa visão sempre no jogador e no técnico. Qualquer coisa, né? Técnico sofre. Eu estava pensando a mesma coisa, né? Esse lado aí, emocional assim, descontrolado, também cai para a administração também, sabia? Concordo com você. Quer ver? Acontecem umas coisas, né? Que, o Felipe, né? Felipe Luiz, né? Desculpa falar dele de novo aqui. Sim. Mas o Felipe Luiz ele foi demitido, né? Pelo que a gente sabe, pelo que eu sei, né? Até o momento é isso, porque ele perdeu a Copa do Brasil e perdeu a Supercopa, que era um jogo só. Aí o outro entrou e foi campeão da Carioca. Mas ficou a mesma coisa do Flamengo. Eu não vi mudança até agora, não. Pelo contrário, eu estou achando até que o time está pior. Eu também sou. Se eu estiver errado, pode falar, mas eu acho que o Flamengo está pior. Então, trouxe um cara de fora aí, mas... Verdade. Eu achava que tinha que ter um pouco mais de paciência. Já que você falou que o Luiz tem alguns torcedores para ele sair, outros não. Acho que falta um pouco de paciência, né? Para tirar ele assim prematuramente do Flamengo, né? Então agora ele está sofrendo os danos daquilo que foi mal feito, né? O planejamento do Flamengo esse ano, sinceramente, está sendo muito mal feito. Tá, cara, tá estranho. Tá estranho, é um time caro. Fica adianta para gastar uma fortuna. Trouxe esse rapaz aí de fora e até agora no Paquetá, né? Até agora eu não vi. Tá? Eu não vi assim, uma coisa, cara arrebenta. Eu não vi nada disso aí. Verdade. Tem um jogador, né? Inclusive tem aquele espanhol, né? Que também entrou também. O Jorginho é muito se destacando bem, Jorginho. O Flamengo teve algum destaque, meu amigo. Inclusive o goleiro Rossi fez uma defesa que é uma roupa também, né? Salvando o Flamengo, levar o quarto gol. Aquilo para mim era gol.
Nossa, agarra bem, né? Então, teve uma cabeçada também cara a cara que ele tirou também, voltou para cima do gol. Então, se o Rosselino tivesse feito pelo menos umas 3 ou 4 defesas, o negócio seria pior, né? Tanto que o Bragantino teve até um gol anulado, muito bem anulado, né? Porque houve mão, né? No contra-ataque do falta do Flamengo. Agora, triste é que o Bragantino não estava bem da perna, não. Com certeza. Estava andando meio bêbado, animou o time. É verdade. Ele só tinha conquistado as 2 primeiras vitórias no campeonato. Depois só veio empatando e perdendo. Então ele ressurgiu das cinzas, voltou de novo a ganhar. De goleada logo bem. Flamengo. Né? Então, sinal de alerta aí foi ligado. Verdade. Agora basta a diretoria agora ver o que está acontecendo, porque foi feia a derrota. Foi feia, tá? Todos os torcedores do Flamengo nem dormiram direito. A cabeça ficou inchada. Né? Porque foi um resultado inesperado. Ninguém esperava. Esperava-se 2-1, né? 3-2, um jogo apertado, como sempre foi, né? Tá, 2-1. No passado foi 2-1, no Bragança Paulista, né? Esse ano já tomou de 3. O que será dos outros anos, né? Então é bom sempre pegar o sinal de alerta. Agora você vê como é que o time, as coisas mudam de um olho para o outro, né? No ano passado ganhou tudo, estava lá na altura, e esse ano. Fica que nem pão japonês, subiu, você está caindo. No momento, ele está na Sul-Americana só, não está nem na pré-Libertadores. Vamos ver até o final o que acontecer. Se perder mais uma começa a complicar. É isso aí? É isso aí. E a próxima rodada vai ser quente, né? Na próxima rodada, você sabia que vai pegar fogo? Mas vamos esperar para ver como é que vai ser a próxima rodada. Ah, é? Tá? É por causa. Vamos terminar aqui, né? Acabou o nosso tempo. Tá certo. Valeu? Gente, tamo junto, hein? Valeu. Valeu, meu camarada. Então, segunda-feira nós estamos aqui de novo. Então, vai novamente aí, tá? E a semana que vem vai ter a Libertadores. Vamos estar juntos, hein? Vai ficar mais para ele. Com certeza. Lá não consigo, Rapaz, não. tem Cada palavrão bem complicado, né? muita coisa, pai. Valeu, gente. Forte abraço.